Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Que Deus em Cristo possa abençoar a cada um em nome de Jesus. Estou muito feliz por participar nessa manhã da Escola Bíblica Dominical e de forma direta ou indiretamente trazer uma palavra que possa edificar a vida de vocês em Cristo mais e mais, tá bom? Nesse período de pandemia, nós devemos estar cada vez mais unidos no amor, na graça do nosso Senhor Jesus. Quero agradecer aqui aos meus coordenadores, o irmão Natanael, a irmã Francisca, agradecer ao nosso pastor Paulo Silas, agradecer também ao nosso pastor presidente, pastor Freitas, pela oportunidade que temos de servir ao Senhor. Bom, eu quero ser bastante sucinto, tá bom? Para a gente não deixar esse vídeo tão extenso e você ter a oportunidade de ser edificado em Cristo mais e mais. Você tem cada dia nós temos que buscar se alimentar da palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Glória a Deus por isso. Texto áureo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Efésios 2,14. A verdade prática vai dizer: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. A leitura bíblica em classe para você acompanhar, tanto com a Bíblia quanto com a revista, está em Efésios 2,14, capítulo 2, versículo 14 ao 19. Eu vou ler, destacar aqui o versículo 17 e o versículo 18. Eu vou ler na minha versão viva da Bíblia, da versão viva, que diz: E ele trouxe este evangelho da paz a vocês que estavam tão longe dele e a nós que estávamos perto. Agora todos nós, quer sejamos judeus, quer gentios, por causa daquilo que Cristo fez por nós, temos acesso ao Pai pelo poder de um só Espírito. Isso é maravilhoso, porque agora não há mais distinção entre povos. Todos, quanto aceitarem a Jesus, todos têm acesso a Deus agora através de Jesus Cristo. Esse é um bastante privilégio nosso. O primeiro ponto vai dizer: Cristo desfez a inimizade entre os homens. O exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Nesse ponto, veremos o que Cristo fez para dar fim a esse litígio entre os homens. A parede de separação entre o judeu, entre os homens. Queridos, quando Herodes ele fez o segundo templo de Salomão, foi criado uma parede de separação do pátio dos gentios para a parte interna do templo. Flávio Josefo, que foi um historiador judeu que nasceu por volta de 37 depois de Cristo, vai dizer que esta parede ela era feita com várias colunas, bem feita com várias colunas, tá bom? Era bonita essa parede. E para os judeus significava uma pureza, tá bom? Significava uma pureza. A partir dali era um lugar puro e antes era um lugar que era contaminado porque os gentios tinham acesso à parte externa ao pátio dos gentios, tá bom? Os arqueólogos encontraram, que Flávio Josefo diz também, que naquela parede existiam várias escritas em várias línguas. E os arqueólogos encontraram uma placa que, inclusive, fazia parte dessa parede. E nessa placa, olha só o que estava escrito nessa placa que foi encontrada pelos arqueólogos. Nenhum estrangeiro
tem permissão de entrar na balaustrada, que quer dizer no peitoril, em torno do santuário e do pátio. Quem for pego será responsável por sua decorrente morte. Então era proibido mesmo os gentios acessar essa parte logo após essa parede, tá bom? Inclusive, o apóstolo Paulo, ele foi acusado, foi preso, porque, segundo relatos, segundo a Bíblia, também, né, em Atos dos Apóstolos, ele foi preso porque ele levou um gentio após essa parede, tá bom? É por isso que acusaram o apóstolo Paulo e prenderam ele. E o apóstolo Paulo, pegando essa analogia dessa parede, tá bom, que separava judeus e gentios no templo, fez essa analogia para trazer que após a morte de Jesus, após o sacrifício de Jesus, essa parede foi desfeita, tá bom? Não, espiritualmente falando, não existe mais separação de povos. Quem é o povo de Deus hoje? É os judeus? Não. É os gentios? Também não. O povo de Deus é a igreja. A igreja que une tanto o judeu quanto o gentio. Enfim, todos os povos hoje têm acesso a Deus. Através de Cristo Jesus, né, fomos reconciliados. Hoje não existe mais essa separação. Irmão, claro, existiu essa separação? Sim. No Velho Testamento fica patente, fica clara essa separação. Uma pessoa para ir adorar a Deus precisava ir ao templo, precisava seguir os sacrifícios, precisava fazer um voto de proselitismo, tá bom? Hoje não precisa mais nada disso, porque Cristo, através do seu sacrifício, nos tornou, nos reconciliou com Ele. Não importa qual sua nacionalidade, inclusive os judeus. Os judeus hoje eles carecem de aceitar a Jesus. Eles precisam aceitar Jesus, porque ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo. É um novo caminho, é a nova reconciliação com Deus. É através de Cristo Jesus. Que fique isso bem patente, bem claro para nós. O conceito da lei dos mandamentos, a compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica, a moral, a cerimonial e a civil, que na verdade são três esferas da mesma lei. A lei civil diz respeito aos israelitas como cidadão. A lei moral permanece como vigor, como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. A lei cerimonial é citada como sendo a circuncisão, sacrifício, comidas e bebidas, dias de festa, lua novas e sábado, para você ter uma noção. Então, o que é que a gente pode destacar aqui? Existe uma só lei, tá? A lei é única, mas só que dentro dessa lei existe uma triplicidade para você de ensinamento. Assim, a lei moral, a lei cerimonial e a lei civil. Ou seja, porque quando foi escrita a lei de Deus, não foi escrita diretamente para nós, foi escrita para um povo. E aí é importante a gente destacar, quando está lendo principalmente o Velho Testamento, que ali tem muita lei cerimonial, lei civil para um Estado. Assim como o Brasil, existe leis que é propriamente nossa, que é propriamente aqui do Estado brasileiro, tá bom? Existiu lei civil para o povo de Israel. E é bom a gente destacar isso. Por trás da lei, sempre, embora civil ou cerimonial, existe um princípio. Existe o princípio moral. Vamos dar o exemplo aqui do sábado, que faz uma maior confusão. Muitas religiões fazem a confusão em cima do sábado. Para ser bem rápido, muitos dizem que devem guardar o sábado, outros não guardam, enfim. Quando Deus estabeleceu essa lei civil para Israel, o princípio dessa lei era que as pessoas tirassem um tempo para Deus, tirassem um dia para Deus. Na igreja hoje, ela tira o domingo para Deus, ela guarda o domingo, assim, entre aspas, guardar entre aspas o domingo, porque é o dia da ressurreição do Senhor. Mas qual é o princípio do guardar o sábado? O princípio é que você tem que
tirar um tempo para Deus, tirar um dos dias da sua semana para Deus. Esse é o princípio por trás desta lei civil que existe em Israel. Não que seja um fardo, que carregue você, é obrigatório a tirar o domingo ou o sábado. Se você trabalha no domingo, digamos, o exemplo, se você é funcionário público, policial, civil e tem que trabalhar no domingo, não é a rigor que você deve guardar o domingo. Você pode tirar a segunda para Deus, você tira outro dia para Deus. O importante é o princípio de guardar um tempo para Deus, de tirar um tempo para a dedicação ao Senhor. Esse é o princípio que ficou por trás dessa lei civil de Israel. Bom, mas só para fugir um pouco aqui mas acredito que também dentro do tema, né? A revogação da lei dos mandamentos. Isso aqui também é bom a gente destacar uma coisa. Olha só o que Jesus disse: não vim para revogar, mas para cumprir a lei. Jesus não veio para revogar a lei. Mas aqui está dizendo que a eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos. Então Jesus disse que não revogou a lei e Paulo diz que foi desfeita a lei. Então, afinal, a lei ela foi cumprida ou foi revogada? A lei ela foi cumprida. Conforme Mateus 5,17, Jesus disse: não vim para revogar, mas vim para cumprir a lei. Jesus cumpriu, irmão, toda a lei. Glória a Deus por isso. Quando Jesus cumpriu a lei, a parte da lei cerimonial, ela foi revogada. Ela foi desfeita. Irmão Caio, mas por que a lei cerimonial foi desfeita? Porque a lei cerimonial de Israel, ela apontava para um sacrifício maior. Ela apontava para Cristo. E quando Cristo fez o sacrifício, ele cumpriu toda essa lei cerimonial, tá bom? E essa parte da lei foi revogada. É por isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, tá bom? Que foi desfeita essa parte da cerimônia. Hoje nós não precisamos mais guardar o sábado, nós não precisamos guardar as festas de Israel, nós não precisamos cumprir toda a circuncisão, os sacrifícios. Jamais, irmão, tudo isso foi cumprido em Cristo Jesus e essa parte da lei foi desfeita e agora nós só precisamos estar em Cristo e obedecer os seus mandamentos. Glória a Deus por isso. A parte... Vamos agora pela paz. Cristo fez um novo homem. O conceito bíblico de paz, de forma geral, a paz é a descrição de boas relações, do fim do conflito, do estado de tranquilidade, de uma qualidade espiritual. Na passagem em Apreço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. Então, irmão, através da morte de Cristo Jesus, nós fomos reconciliados com Deus e foi desfeito essa inimizade entre povos, entre essa questão de judeus, gentios. Hoje só um, como já falamos. Então, foi desfeita essa inimizade entre povos, tá bom? Vamos partir aqui agora para o tópico 3, para estar bastante assim rápido, porque preocupado com o horário. Pela cruz, reconciliados com Deus no corpo. Através do sacrifício de Cristo, nós fomos reconciliados com Deus. Essa parte aqui é muito importante. A cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. Olha só, pessoal, a questão dessa morte na cruz, nós temos que analisar e refletirmos bem. Porque Cristo não foi uma morte comum, tá? Foi uma morte, além de Cristo morrer por nós, ele foi humilhado por nós. Olha o preço do pecado, tá? Poderia ser simplesmente uma morte natural,
Mas o peso do nosso pecado era tão grande que Cristo ele sofreu todo essa humilhação, cuspiram no rosto de Jesus. Jesus sofreu chibatadas, chicoteadas, as quarentenas de chicoteadas, que era 40 menos 1, que era uma forma dos judeus ou dos romanos punir, tá bom? E Cristo ele entrou para o grupo de pessoas contrária ao Estado, né? De alta periculosidade para o Estado. Enfim, por isso que ele sofreu tudo isso por amor a você, por amor a mim. Então, não é só uma morte, foi uma morte de cruz, foi uma morte humilhante. Então, percebe-se o que os nossos pecados fizeram. A morte de Cristo, vamos lá, anota isso aí para você. A morte de Cristo, ela foi uma morte vicária. O que é uma morte vicária? A morte vicária é uma morte substitutiva. Ou seja, Cristo ele não morreu por si. Ele não precisava morrer para salvar a si mesmo, para a salvação dele. Não, ele morreu por nós. Ele morreu por nós. Um homem justo, sem pecado, que cumpriu a lei, ele morreu por você que não cumpria a lei. Por você que não consegue cumprir a lei de Deus. Foi por mim, irmão, é por você. A morte vicária, a morte substitutiva. Ele morreu não para o seu próprio bem, mas para o bem do outro. Marcos 10, 45 vai dizer isso. A morte de Cristo ela foi substituinte. Uma penalidade pelo nosso pecado como nosso substituto, como já falei. Né? A morte de Cristo ela foi um sacrifício. Isto é, ele ofertou o seu sangue, a sua vida. Como falei, ele veio para substituir toda essa lei cerimonial de Israel, que precisava continuamente fazer sacrifícios no templo. Então, Jesus fez um sacrifício só, tá bom? E doou o seu sangue, a sua vida por nós. Então, não precisa mais a gente fazer nenhum sacrifício para a salvação. Só precisamos aceitar a Jesus, aceitar o sacrifício de Jesus. A morte de Cristo, olha só, isso aqui é muito interessante. A morte de Cristo foi propiciatória. A morte de Cristo foi propiciatória. O que quer dizer isso? Ela satisfez a lei justa de Deus, bem como a ordem moral divina. Isso, em outras palavras, é assim. Por que é que Cristo teria que morrer? Ué, Jesus te salvou, Jesus morreu por você. Mas por que ele tinha que morrer? Por que ele não só declarou a salvação para todo mundo? Porque, tá aqui, ó, a morte dele foi propiciatória. Porque tinha que satisfazer a lei justa de Deus. Deus é justiça, irmão. Deus é amor, tá? Mas ele não abre mão da justiça. Toda alma que pecar certamente morrerá. Então, essa lei, ela não estava cumprida, porque todo mundo estava pecando contra Deus. Então, Jesus veio para cumprir. Aleluia. Ele veio para satisfazer a lei de Deus, porque o Senhor é justiça. Não esteja pensando que a lei, ela foi revogada, não. A lei não foi revogada, ela foi cumprida por Jesus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Oh, irmão, isso é muito bom. A integridade de Deus exigia que o pecado fosse castigado e que fosse feito propiciação junto a Ele, em nosso favor. Alguém tinha que morrer para cumprir a lei. E seríamos nós. Cristo foi lá. Eu vou cumprir a lei. Tem que morrer? Pois eu vou cumprir a lei.
Aleluia! Então ele satisfez essa lei justa de Deus. Então, irmão, você tem que entender isso, para você entender a dimensão da tua salvação. Não é morrer por morrer. Cristo não morreu por morrer. Não, ele morreu porque tinha que morrer. Alguém tinha que pagar o preço. E ele foi lá e fez isso por mim e por você. A morte de Cristo, ela foi expiatória. Ela tirou a nossa culpa, oh glória. A morte de Cristo, ela foi expiatória porque ela tirou a nossa culpa. A morte de Cristo, ela foi eficaz, porque ela produz um efeito cabal necessário para a redenção. Então a morte, ela foi eficaz. E por fim, a morte de Cristo, ela foi vitoriosa. Cristo triunfou na sua luta contra o poder do pecado. Então, irmão, nós somos muito privilegiados. Nós somos muito privilegiados porque nós fomos reconciliados com Deus através de Jesus Cristo. Não vou me estender mais, mas quero aqui agradecer a você e que Deus em Cristo abençoe a você. E que você a cada dia tenha essa consciência do sacrifício que Jesus fez por você, te reconciliando com Deus. Que Deus em Cristo abençoe a cada um em nome de Jesus.